todos. Em nome do Centro de Cultura Espírita de Caldas da Rainha, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos para mais uma sessão de conversas espíritas. Hoje com duas convidadas especiais, mas antes disso vamos dizer qual o tema. O tema é muito interessante. Vamos falar sobre as 4 provas da reencarnação. Ouviu bem, 4. Não é uma, nem 2, nem 3. Portanto, há 4 tipos de provas da reencarnação. E é muito importante que tenhamos conhecimento sobre isso. Para falar sobre este tema, temos ali de óculos a Maria Luísa, aliás, está identificada com o nome, Tagliaro. Maria Luísa é professora universitária, está aposentada de momento. E temos a Catarina Fernandes, que é licenciada em Química e responsável por um laboratório. Na retaguarda temos o Moisés Lopes e o Osíris Martinelli, que estão a ajudar para que tudo corra o melhor possível. E todos os presentes ficam desde já convidados a participarem connosco, a colocarem as vossas questões, os vossos comentários, concordâncias, discordâncias, o que vocês quiserem. Vamos tentar responder a todas as perguntas que nos colocarem até ao fim destas conversas espíritas. Boa noite, Maria Luísa. Está tudo bem contigo? Boa noite, tudo bem? Ok. Contigo? Catarina, bem disposta? Tudo bem. Sim, senhora. E eu começava já, começava já pela Catarina, por uma pergunta. Catarina, para a doutrina espírita, o que é a reencarnação? Tem alguma coisa a ver com a metempsicose? O que é isso da metempsicose? Ora, a reencarnação para a doutrina espírita é um dos pilares fundamentais da doutrina espírita. Se atendermos à própria palavra reencarnação, podemos ver que conseguimos decompô-la em reencarnar mais ação. Ou seja, no fundo, exatamente. No fundo, o reencarnar significa a ação de quê? A ação de voltar a um novo corpo de carne após a morte do corpo físico. É, no fundo, a volta do espírito à vida corporal num corpo diferente do anterior, especialmente formado para ele, que lhe vai permitir, como os espíritos nos ensinam, uma marcha ascendente da natureza que vai levar à progressão de quê? Vai levar à progressão do homem dentro da sua própria espécie. Então, portanto, isso quer dizer que nós não podemos reencarnar como animais? Isso quer dizer que não podemos reencarnar como animais. Historicamente, os egípcios muitas vezes associavam a reencarnação em corpo de animais. No entanto, é assim, isso é o que nós definimos então como metempsicose, retorno num corpo de animal. Que não é possível, não é? Que não é possível. Aliás, Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 612, ele vai questionar se o espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar num animal. E os espíritos esclareceram e disseram que isso seria o quê? Isso seria um retrocesso evolutivo, porque para o espiritismo isto não é minimamente possível nem aceitável. Vai contrariar as leis da natureza, ou seja, a progressão do homem, o processo de aperfeiçoamento moral, espiritual. Faz sentido isso que estás a dizer. Pois. Quer dizer então que nós temos o livre-arbítrio de estagnar, mas não temos o livre-arbítrio de retrogradar. Exatamente. Isso contraria as leis da natureza. O homem está fadado aqui a evoluir e a progredir sem cessar. Faz parte das leis de Deus. Muito bem. Obrigado por esta excelente explicação. Maria Luísa, voltando aqui, a reencarnação hoje em dia é um tema muito
muito conhecido em Portugal, graças às telenovelas do Brasil, desde a famosa Gabriela, Cravo e Canela, que foi um êxito, um sucesso enorme, de grande qualidade aqui em Portugal. E através das telenovelas, e não só dos filmes, esta ideia da reencarnação foi entrando, mesmo dentro das pessoas que não acreditam. Temos, por exemplo, o nosso Presidente da República, o professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, dizendo-se católico, ele diz também que acredita na reencarnação. Eu gostava de te perguntar o seguinte: a reencarnação é apenas uma crença de pessoas assim esparsas, ou há evidências científicas da reencarnação? A reencarnação, ela começou por uma crença religiosa, né? Isso é importante dizer. E isso remonta a 3.000 anos. Então, imagina, 3.000 anos se sabe que existe a reencarnação. Desde os primórdios das religiões pré-existentes, as atuais budista e hinduísta, que formaram essas religiões que temos hoje, né, que são as religiões védicas, essas religiões já acreditavam 1.000 anos antes de Cristo na reencarnação. Ao mesmo tempo, no outro lado do planeta, praticamente, os druidas celtas, né, no mesmo período, também acreditavam na reencarnação. É interessante, em 2 pontos completamente diferentes, numa época que não havia comunicação. Pois. E a partir daí, no Antigo Egito, que a gente sabe, os gregos também, os hebreus, os cristãos, os primeiros cristãos também acreditavam na reencarnação. Com outro nome, né? Ressurreição. Na altura não existia o termo reencarnação. E, bom, com relação aos dias atuais, eu poderia botar uma data marco, né, que marcou, que seria 1954, que foi quando o Dr. Banerjee iniciou as pesquisas de reencarnação. Então, faz 70 anos, né? Podemos dizer que já faz 70 anos que se estuda a reencarnação. E a partir ele é um indiano, já faleceu, acho que em 85, a partir dele surgiram outros. Então surgiu Ian Stevenson, que também já faleceu. Vamos falar neles mais à frente. Sim, né? Então tá. Então, aliás, é muito curioso, deixa-me só dizer a tarde depois, o Dr. Hemendranath Banerjee, que tu falaste, que fez pesquisa de reencarnação, ele manifestou-se, deu uma comunicação através do médium José Araújo, em Blumenau, no Brasil, no estado de Santa Catarina, onde inclusive escreveu com um dos mais de 20 dialetos que existem na Índia, que foi pesquisado por um grande pesquisador espírita brasileiro e que conseguiu confirmar o que aquilo queria dizer, e de facto aquilo fazia parte da casta, entre aspas, né, à qual pertencia o próprio Banerjee, e que o médium não fazia a mínima ideia. Aliás, isso está bem catalogado e está bem explicado. Há inclusive um vídeo no YouTube sobre essa pesquisa do Clóvis Nunes acerca desse facto comprovatório da comunicabilidade dos espíritos que aconteceu com José Araújo em transe inconsciente. Mas ias a dizer alguma coisa? Desculpe. Não, é continuidade, né? Então, houveram a partir daí diversas pesquisas, principalmente, que foi o que mais chamou a atenção, de relatos de crianças falando sobre... Que vamos falar mais à frente. Sobre isso. Mas antes disso, antes de falarmos nisso, eu queria perguntar à Catarina outra coisa. Catarina, a Maria Luísa referiu que há pesquisas, há evidências científicas da reencarnação. Pode-nos referir quais são essas evidências? Sim. É assim, das evidências científicas assentam mais ou menos, poderemos considerar 4. Temos os
meninos prodígio, ou seja, aquelas crianças que demonstram tantos conhecimentos que aos 7 anos já são licenciados em física, compõem obras musicais, têm conhecimentos de várias línguas. Temos também um conjunto de crianças que se lembram de vidas passadas. Há inúmeros casos que são estudados cientificamente por investigadores, muitos deles que não são espíritas, e que colocam a hipótese da reencarnação como sendo a única hipótese plausível para explicar todos estes acontecimentos. Consideramos também ainda como evidência da reencarnação as comunicações mediúnicas, ou seja, espíritos que acabam por informar que vão reencarnar num determinado contexto, num determinado local, que referem também algumas das características ou sinais que a posteriori depois são reconhecidos. Houve casos com Allan Kardec e também com Francisco Cândido Xavier destas situações e destas comunicações. E depois temos ainda as terapias médicas e psicológicas que usam regressões de memória. São normalmente estudos de hipnose profunda ou de consciência alterada, onde são vivenciadas situações que são identificadas como de outras existências carnais anteriores, com pormenores exatos que depois, a posteriori, são confirmados por esses investigadores. No fundo, retirando os meninos prodígio, quer as crianças que se lembram de vidas anteriores, quer as comunicações mediúnicas, quer as próprias terapias médicas e psicológicas, são, no fundo, evidências científicas. Conseguem ser estudadas cientificamente. Consegue ser utilizado um método que retira do contexto cultural a ideia de reencarnação, porque é baseado num método científico, com pesquisas bem documentadas, factos comprovados, investigações até de histórias, onde estão à procura dos dados que possam existir, quer em livros de história, conhecimentos, jornais, para comprovar, são mesmo evidências científicas. Não... É uma coisa impressionante, não é? Quer dizer, este tipo de coisa, estamos a falar agora, devia passar nos telejornais em todo o mundo. Era uma revolução cultural, até espiritual, né? E sociológica, né? Tão grande que isso iria impactar. São realidades que nós, em virtude da nossa vida 100% materialista, nem sequer queremos ver e nem sequer cogitamos. É muito interessante, né? Haver tanta pesquisa, tantos factos e tanta indiferença ao mesmo tempo em relação às mesmas. E tão pouco divulgado. É o caminho da humanidade. É assim. Eu vou voltar aqui à Maria Luísa. E agora, perdão, hoje estou num dia de tosse. Estejam à vontade que não atinja aí ninguém. Penso que também não tenho o vírus. Se tiver, olha, paciência. Não, de maneira nenhuma. Mas é uma alergia qualquer. Maria Luísa, quer contar-nos algum caso sugestivo de reencarnação? Sei lá, alguma criança que se lembre de vidas passadas? Tem um caso muito interessante nos Estados Unidos. É um caso relativamente recente, que é de um menino. Ele se chamava James Leninger. Esse menino, antes dos 2 anos de idade, começou a ter algumas manifestações que seriam compatíveis com revelações de uma vida anterior. Começou durante a noite. Essas manifestações, ele se debatia e gritava. Daí a mãe ia atender e não entendia muito bem o que ele dizia. Até que uma vez ela entendeu, né? Então ele gritava assim: acidente, avião, fogo, o homem não consegue sair.
E a mãe começou a ficar muito preocupada e ele fazia assim, como se quisesse sair de algum local, né? E a mãe perguntou assim, que homem? E ele respondeu, eu. E aquilo continuou várias vezes durante a noite, até que começou a ter manifestações espontâneas durante o dia, que chegou Olha que a interessante. 4, 5 dias por semana. Era quase normal na família escutar alguma história. Era um menino que tinha uma paixão imensa pela aviação, queria ser piloto, todos os brinquedos dele eram relacionados com aviões. Ele fazia desenhos de batalhas, né, com aviões. Mas ele dizia que tinha sido piloto, foi? Noutra vida? Sim, e então a mãe começou a investigar mais, até nas brincadeiras dele ela começou a observar, e ele disse que ele tinha sido piloto de avião e que o avião dele tinha sido abatido pelos japoneses. Só que com muitos detalhes, que não poderia ser somente a imaginação. Então ele dizia a qual esquadra ele pertencia, o porta-aviões, o nome do porta-aviões, que mais que ele... É fabuloso esse caso. Né? Era impressionante. E daí, uma vez, ela perguntou qual era o nome dele, né? O nome na vida anterior. Não, perguntou qual é o seu nome. E ele dizia James. E ela achava, não, meu filho está confuso. Quando foram descobrir o nome porque do filho... está confuso porque nesta vida também se chamava James. Né? Também se chamava James. Exatamente. Uma coisa assim impressionante. O pai e a mãe foram investigando e foram achando cada vez mais coincidências. Ele tinha, por exemplo, 3 bonecos que ele brincava muito. E esses 3 bonecos, cada um tinha um nome. E eram nomes muito reais, digamos assim. E daí a mãe perguntou quem eram aquelas... por que aqueles nomes nos bonecos? Daí ele disse que eram colegas dele que haviam falecido antes dele na guerra e que esperaram ele quando ele morreu. Foram verificar e realmente existiam aquelas pessoas com aqueles nomes. Isso é fantástico, né? Fantástico. Aliás, por causa dessa pesquisa, eu até fui ler este livro, que está à venda, em português do Brasil, e de facto é uma das pesquisas de reencarnação mais completas que eu já vi até hoje. É impressionante. Uhum. Eu tive a oportunidade de conhecer, são os acasos da vida, as coincidências, se é que elas existem. Tive a oportunidade de conhecer a investigadora que pesquisou este caso e que deu apoio moral e social e técnico à família, a senhora Carol Bauman, que é uma americana que tem alguns livros que abordam precisamente as lembranças de vidas passadas de crianças e as pesquisas que ela tem feito. E que ela começou a interessar-se por isso porque os seus próprios filhos tiveram situações dessas. Então ela tem a tarefa, né? Não tem formação científica, académica, mas tem essa tarefa, tem esse conhecimento, o know-how para ajudar, e encontramos-la num congresso espírita em Valência, em Espanha, há uns anos, e inclusive até deu uma entrevista para o Jornal do Espiritismo da ADEPT, a Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal. Se quiserem podem ver, no site da ADEPT está lá. E fica também agora este aperitivo para lerem este livro, né? Que a Maria Luísa aqui falou, e ainda vamos falar nele certamente. Né? Catarina, há bocado falou-se de pesquisa, de reencarnação, de 4 provas, 4 evidências. Queres deixar-nos alguns nomes de cientistas que tenham pesquisado ou que ainda estejam a pesquisar a reencarnação, ou isso é tudo coisas do século passado? Não, a quantidade de cientistas, de investigadores que tentam arranjar explicações para o tema a Maria Luísa já referiu, desde 1954, é um tema que amplamente estudado e há muitos investigadores na área.
A Maria Luísa referiu, na Índia, o Dr. Anandanath Banerjee, que realmente foi, ele era, acima de tudo, o diretor do Departamento para Psicologia. Ele fez uma pesquisa extensa, mais de 1.100 casos foram pesquisados de crianças que se lembravam de supostas vidas anteriores. Investigou casos não só na Índia, porque foi acusado de que os casos só apareciam na Índia, seria uma questão cultural, em função de, na Índia, com o budismo, a religião, a reencarnação já ser aceite. No entanto, ele também investigou uma série de casos nos Estados Unidos, para além da Índia, países onde tradicionalmente a reencarnação não era aceita culturalmente. Portanto, ele, no fundo, tentava dizer-nos que a reencarnação são fenómenos que são baseados em factos. E ele investigou esses factos e não são consequência meramente de imaginação de crianças, que eles revelavam uma série de pormenores que não poderiam nunca ter acesso a eles. São coisas tão bem documentadas e podem São ser muito bem documentadas. Ele, no fundo, iniciou. Depois temos o Dr. Ian Stevenson, que é, se calhar, dos maiores expoentes, dado o número elevadíssimo de casos documentados. Ele dedicou... Sim, desculpa lá, há até quem lhe chame o cientista da reencarnação. Foi, sem dúvida nenhuma, o maior deles todos. Sem dúvida, é o maior deles todos. Ele dedicou 40 anos da sua vida a pesquisar, a documentar a reencarnação como explicação para todos os acontecimentos que ele observava. Ele queria fazer, no fundo, um paralelo entre quem? Entre a reencarnação e a biologia. Considerá-lo, ele tem uma vasta bibliografia. Queremos ver isso lá mais à frente também. Vasta bibliografia que pode ser consultada, onde ele alia realmente todas as hipóteses que ele estuda aqui. A biologia sendo um cientista com uma metodologia própria para os seus estudos, bem documentados, e ele documentou variadíssimos casos na Índia. Foram 3.000, não é? Por todo o mundo. Mais de 3.000, sim. E se calhar o expoente máximo será aquele último livro em que ele tenta aliar, no fundo, a reencarnação a uma lei da natureza, para a parte da biologia. Quando a reencarnação e a biologia se cruzam, não é? Foi o último livro dele, que infelizmente ainda não está traduzido para o português. Pois não. Mas onde ele alia a genética como sendo, considerando-se uma lei natural. E é a ponte, no fundo, para passar a ser uma lei da natureza, uma evidência comprovada. É muito interessante isso, porque, pelo que se sabe, o Dr. Ian Stevenson, que foi, portanto, era professor da Universidade, investigador e cientista da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, ele, ao que se sabe, não era espírita, nem terá conhecido o espiritismo, né? O que é mais interessante. E que até valida mais, porque não sendo espírita, ele considerou a reencarnação como sendo uma lei natural, explicação possível, não é? A existência de vidas passadas. Depois, ele, no fundo, deixou uma série de discípulos que prosseguiram os seus estudos e que prosseguem ainda na atualidade. Temos, por exemplo, um investigador que era filósofo, psicólogo da Universidade da Islândia, o Dr. Haraldsson, que também ele continuou os estudos de Ian Stevenson, trabalhou inclusive com ele, e foi pesquisador da Sociedade Americana de Pesquisas Psíquicas, onde ele tentava
visões, tentava não só a reencarnação, mas relacionar também com inúmeros casos de visões no leito da morte. Sim, Ele sim. estudou uma série de casos no Sri Lanka, casos muito bem documentados, onde ele tentava, no fundo, fazer a relação, era também um cientista, não era espírita, onde ele tentava fazer a relação que, no fundo, entre a memória e o cérebro. No fundo, a memória, se não existisse continuação da vida, a memória desapareceria. Não fica o corpo desaparecia, a memória desaparecia. Faz sentido, não é? Temos aqui este senhor simpático, né? Nota-se logo que é boa pessoa porque é careca, né? O Dr. Jim Tucker. O Dr. Jim Tucker é um pedopsiquiatra que substituiu praticamente, é o sucessor de Ian Stevens, portanto, na Universidade de Virgínia, né? Onde continua a pesquisar casos de crianças. Ele trabalha essencialmente com crianças que se lembram de vidas passadas, né? E tem vários livros já traduzidos para o português e tudo. É fantástico este homem, né? E temos também aqui a doutora Gláucia Lima, nossa conhecida, e aqui a doutora Maria Júlia Preto Pérez e o marido, o engenheiro Ney Preto Pérez, e a doutora Maria Júlia e a doutora Gláucia, que era a sua assistente, introduziram em Portugal a regressão de memória. Isto é um dado que pouca gente sabe. Hoje em dia fala-se muito em regressão de memória em Portugal, mas foram elas que deram os primeiros cursos aos médicos e aos psicólogos portugueses, que depois se foi expandindo, né? Eu podia só acrescentar uma coisinha a respeito do Jim Tucker. Sim, em 2016, ele publicou um artigo científico numa revista indexada sobre o James, o menino James. Não sabia disso. Bem recente. Sobre o caso do piloto James. Exatamente. Lennington. Tudo de caso. Muito interessante. Olha, mais uma para o arquivo. Catarina, eu cortei-te a palavra, não sei se já terminaste ou não. É assim, é só referir também um vulto muito importante, este sim já espírita, o engenheiro Hernani Guimarães de Andrade, que teve um trabalho no Brasil fabuloso e que não podemos deixar de falar sem referir os trabalhos dele. Ele foi presidente do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas. Ele pesquisou, ele era engenheiro, sua formação era em engenharia, e ele pesquisou muito na área da parapsicologia, desenvolvendo até em laboratório para tentar detectar o campo biomagnético. Portanto, era fenómenos de transcomunicação instrumental, tudo com vista a provar realmente imortalidade. A reencarnação. É muito interessante. Poucas pessoas conhecem o engenheiro Hernani Guimarães Andrade, até mesmo no Brasil. Ele era um cientista tão ilustre que era muito humilde e era uma pessoa que não dava nas vistas. Geralmente as almas grandes são assim, né? Passam despercebidas. E ele era de tal maneira importante e aceito na comunidade científica que quer o Dr. Nath Banerjee da Índia, quer o Dr. Ian Stevenson, foram procurá-lo ao Brasil e aprender também com ele, ver a metodologia que ele estava a utilizar e acompanhar, e trocavam muitas opiniões sobre pesquisa científica no mundo fora. Ele tem livros muito bons que estão editados no Brasil e também estão editados em Portugal. Já vamos falar nisso mais à frente. Agora vou passar para... Mas antes de passar para a Maria Luísa, os nossos espectadores também têm direito. Está aqui o Luís Pereira, que faz uma pergunta. Já agora, pode ser para a Maria Luísa. Hoje sou um cidadão espírita português. Amanhã reencarno espírita português ou não? Independentemente do idioma em que se reencarna, perdemos aquilo que se aprendeu nesta vida?
Quer dizer, ele agora é espírito, é português, ele quer saber se para a próxima vai voltar a reencarnar como português e como espírito, ou se for para outro sítio vai perder tudo o que já aprendeu agora. O que é que acha? O aprendizado não vai ser perdido nunca, mas não necessariamente vai reencarnar espírita. Ele pode ter o aprendizado, carregar na sua consciência espiritual esse aprendizado, mas ele pode nascer um hindu, qualquer religião, né? E não necessariamente português, né? Sim, mas é bem provável que, por exemplo, se ele nascer, por exemplo, sei lá, num país asiático, seja uma pessoa que nasça com tendência ou com apetência para estudar, por exemplo, o espiritismo, coisas similares, né? Porque já traz na memória esta cerebral essa informação de vidas passadas. Portanto, essa informação não se perde garantidamente. Não se perde e provavelmente vai se comportar como um espírita, independente da religião em que esteja inserido. Sim, senhora, muito bem. Temos aqui outra pergunta, Conceição Nunes. Minha Vida na Outra Vida é um filme muito interessante. Já ouvi falar, por acaso ainda não ouvi. Relata bem o tema de hoje, reencarnação. Ok, muito obrigado. Fica aqui mais um filme para ver, Minha Vida na Outra Vida. Isaura Garcia pergunta: há espíritos reencarnados poucas vezes. Como são os que vêm pela primeira vez? Como é que se percebe isso? Os que vêm pela primeira vez para a Terra são espíritos vindos de planetas primitivos, né? Percebe-se isso pelo seu primitivismo. Portanto, aliás, Kardec explica isso no Livro dos Espíritos, né? Quando pergunta como é que nós podemos saber que fomos numas vidas anteriores. Vejam as vossas tendências atuais. Né? Sim, senhora. Depois temos a Jenny Silva. Diz aqui: o espírito, quando está na pátria espiritual, no lado de lá, tem um livre-arbítrio em relação à reencarnação, ou a mesma é-lhe imposta? Já agora, Luísa, já que estás já que estás com a mão na massa, a Jenny Silva pergunta se quando nós estamos no mundo espiritual, se temos o livre-arbítrio para escolher a nossa reencarnação ou se nos é imposta. Uma pergunta interessante. É bem interessante, mas vai depender de cada caso, na realidade, né? A escolha não vem de um só, é de uma equipe. E essa escolha, né, essa opção, vai depender do que aquele espírito está necessitando. O que ele tem que resolver na vida dele, o que ele tem que evoluir. Então, assim vai ser escolhido o plano né, da reencarnação. Queres dizer alguma coisa sobre isto, Catarina? Ou não? Sim. O que eu penso é que o programa reencarnatório é adequado para a nossa evolução. Ou seja, não somos nós, muitas vezes, mesmo estando no plano espiritual, se calhar que já sabemos tudo, temos que ter um auxílio de espíritos superiores a nós. E eles é que nos vão ajudar e encaminhar para esse plano. Pelo menos é o que eu acho. Então, quer dizer, pelo que vocês acabaram de dizer, eu deduzo que quanto mais evoluído for o espírito, mais autonomia ele tem para escolher as suas experiências, sempre supervisionadas pelos engenheiros da reencarnação. Quanto menos evoluído for o espírito, menos autonomia e consciência ele tem, né? É como as nossas crianças que a gente pega e leva pela mão e vai mesmo, né? Exato. Será isso. Muito Porque bem. a criança não sabe bem o que é necessário para ela. Não tem condições de escolher, claro. Uhum. Olha, Maria Luísa, ao bocado falaste no... aliás, a Catarina falou no engenheiro Hernani Guimarães Andrade, falámos nos seus livros, e há um livro muito interessante que eu vou mostrar aqui a capa, que é A Reencarnação no Brasil. Não é este, também não é este, é este. Este livro é um livro fantástico, que esta capa é editada em Portugal, pela Federação Espírita Portuguesa. Qualquer pessoa pode comprar online. É um livro científico, mas que se lê muito bem. Qualquer pessoa que não tenha formação académica ou científica lê perfeitamente bem.
em que relata 8 casos de crianças que se lembram de vidas passadas e não só. Nesse livro há um caso de um espírito que disse que ia nascer com um sexo oposto, através dos médiuns, antes de reencarnar. Sim. Queres contar um bocadinho desse caso, que eu achei fabuloso? Sim. É o caso do Ronaldo e da Jacira. O Ronaldo... Quer dizer que ele chamava-se Ronaldo numa vida e encarnou como Jacira na seguinte, foi? Sim, e o Ronaldo, ele nasceu como filha da irmã mais velha, da irmã dele, que é a dona Marta. Uhum. Então, é interessante esse caso, começando porque vem aí 2 provas da reencarnação. Uma porque teve uma mensagem mediúnica avisando que ele iria reencarnar como mulher na família, né, da irmã do Ronaldo. Já agora, desculpa lá interromper, essa é uma das provas da reencarnação, que são as tais comunicações mediúnicas. Né? Exatamente, uma comunicação mediúnica. E a outra prova, então, é que a menina começou a relatar, antes dos 2 anos de idade também, situações, brincadeiras que ela fazia, que ele, no caso Ronaldo, fazia com a mãe quando eram jovens. Então, diversas situações. Essa menina relatou como é que foi o suicídio. Ela disse, porque esse rapaz se suicidou. Então, ela contou como é que ela fez. E ela disse assim, que se ela tivesse, no caso ele, Ronaldo, tivesse falado para a irmã que ele tinha esse ímpeto de suicídio, estava com essa vontade de suicidar, certamente ele não tinha se suicidado. Né? Falou isso para a mãe dela. A Jacira falou para a mãe dela. É complicado, né, falar. Pois. É muito interessante esse caso. E também, o que eu achei bem interessante é que ela disse assim, que reencarnou mulher. Porque ela disse assim, reencarnou porque ela disse assim, sendo mulher, a gente aguenta mais, né, mãe? Então, na verdade, a opção de ter vindo mulher já foi para inibir esse impulso suicida. Porque realmente no mundo chega a ser até em determinados locais 10 vezes mais suicídios masculinos do que femininos. Portugal e Brasil é 4 vezes mais masculino do que feminino. Não sabia disso. E há também outro fator que é cultural, né? Naquela altura em que isso aconteceu, a reencarnação da Jacira, né? Também não era aceito culturalmente que as mulheres se matassem. Os homens podiam-se fazer, mas as mulheres não, não é? Sim. Não, e a mulher costuma também dar o sinal, né? Isso na doença, qualquer coisa, ela dá o sinal. E o homem tem vergonha e vai guardando. Mas esse caso do Ronaldo e da Jacira é rico de detalhes, né? Comprobatórios, rico de detalhes, né? São muitas coisas. Até uma vaca que o avô tinha, que se chamava Mimosa, que investiu contra eles quando era criança, que a mãe nem se lembrava da vaca, daí quando ela relatou a história... Quer dizer, a vaca tinha investido contra o Ronaldo, e a Jacira reencarnada, tinha sido o Ronaldo, lembrava-se desse episódio e contou que depois foi identificado por um tio, salvo erro, né? E bastante emocionante eu achei que foi um episódio em que a avó da Jacira, que seria a mãe do Ronaldo, foi visitar a família, né? A Jacira e a mãe, e ela escutou a avó falando que a Alice iria se casar. Só que a Alice era noiva do Ronaldo quando ele se suicidou, quando ele morreu. E a menina saiu e se deitou na cama e chorava compulsivamente. E a mãe não descobria, perguntava, tá com dor? Não tô. Quando a avó foi embora, ela disse para a mãe que ela não podia se casar. Mas por que ela não podia se casar? Ela tinha que me esperar. E a menina nunca tinha ouvido falar o nome da Alice.
São coisas de facto que nos fazem pensar, né? Sim. Há também um caso que, um pequenino facto desse caso, aliás, que é muito interessante, porque ele suicidou-se com um líquido venenoso, né? Um tóxico, que era de cor vermelha, né? E agora, exato. quando era... Tinha repulsa a qualquer líquido vermelho. A groselha. Quando ela era rapariga, a mãe fazia groselha e ela dizia, não bebam isso, que vão morrer. Né? A associação com o veneno. Isso acontece geralmente quando os espíritos estão pouco tempo no mundo espiritual entre duas vidas, né? Sim. Trazem essas memórias bem vivas. Né? Inclusive esses casos de criança se percebe bem que 70% dos casos, até um trabalho do Jim Tucker, desculpa, ele diz que 70% dos casos são por mortes traumáticas, né? Uhum. Muito interessante. Bem, o tempo voou a bolas. Temos de acelerar um bocadinho e ficávamos aqui a noite toda a falar nisto, certamente. Já se reparou que a Luísa não gosta nada destes temas, nem a Catarina. Catarina, como é que nós explicamos os meninos prodígio? Porque, como disseste há bocado, e bem, cada vez mais, existem mais, né, ultimamente, crianças muito novas a serem regentes de orquestras, a falarem 5, 6 línguas com 2, 3 anos de idade. Um miúdo que licenciou-se em Física com 7 anos nos Estados Unidos, que diz que quer provar a existência de Deus e que quer estudar astrofísica, astronomia e por aí fora. Como é que se explica, consegue-se explicar os meninos prodígios sem ser fora da reencarnação? Sem ser fora da reencarnação, é assim, não é possível, porque nós que acreditamos e Deus é infinitamente bom e justo, Deus não iria privilegiar uns com esta genialidade, com estas capacidades todas e desmerecer, digamos, outros com mais dificuldades de aprendizagem, de conhecimentos. É assim, isto não é possível. Apenas a reencarnação nos consegue trazer uma lógica. No fundo, ela explica-nos que estes são espíritos, seres mais evoluídos intelectualmente, que voltaram e que, de alguma forma, que nós não sabemos qual, nem sabemos explicar porquê, eles conseguem ter acesso aqui a todos os conhecimentos que foram adquiridos das vidas anteriores. E assim, no fundo, não será por acaso, porque nada é por acaso. Eles vêm, de certa forma, para ajudar a uma evolução da nossa sociedade. Vêm com características, lá está aquela criança agora, não é? Nos Estados Unidos. Ele quer estudar astrofísica, porque ele diz que vai provar a existência de Deus pela ciência. E assim, eles querem impulsionar toda a sociedade, não só na ciência, nas artes. Os meninos prodígio existiram em todos os tempos. Todos nós já ouvimos falar do Mozart, por exemplo, não era? Mas ao longo dos tempos, agora se calhar há mais. Cada vez há mais. E vem exatamente para promover algum avanço em termos da nossa sociedade. Estava aqui a lembrar-me do Allan Kardec, do professor Rivail. De facto, ele era uma pessoa de um bom senso acima da média, né? E ele dizia que a ciência espírita marcha ao lado da ciência da Terra, mas não se detenham desta para, vai mais além, pois fica à espera que a ciência da Terra confirme ou não as assertivas espíritas. E sem dúvida nenhuma, esses casos dos meninos prodígios são uma boa fonte de investigação para os cientistas da Terra, que certamente irão pesquisar ainda mais isso e comprovar ou não as assertivas espíritas. Tenho aqui mais uma pergunta, que é o seguinte, pode ser para a Luísa. Luísa, depois de desencarnar, quanto tempo é que se fica do lado de lá até voltar a encarnar? Se a pessoa precisar de reencarnar, há um tempo fixo, ele varia conforme a necessidade da pessoa, como é que é? Não tem tempo fixo, vai variar conforme a necessidade de cada um. Uhum.
Então, quer dizer que nós podemos ficar 70, 80, 100 anos, 400 anos, ou vir ao fim de 2, 3 meses por hipótese. Exatamente. Porque, inclusive, foi bom colocares isso, porque diz que algumas vezes, dependendo, pode-se levar um século, né? 2 séculos até. Sim, sim. É que interessante isso. Há aqui também uma outra, a Jenny Silva, pergunta-nos: antes da reencarnação, somos nós que escolhemos a família onde vamos nascer? Uma de vocês, ou as duas, se quiser. De certa forma, esta pergunta é um pouco na mesma linha da outra pergunta anterior. O nosso programa reencarnatório acaba por ser preparado por uma equipa. Se for bom para nós conseguirmos ou ajudar ou resolver alguns problemas que possamos ter com determinados espíritos, se calhar será vantajoso reencarnar na mesma família. Agora, se calhar, em posições até diferentes. É algo que não é possível, mas não é linear. Não é linear. Luísa, vamos voltar à regressão de memória. Um bocado falávamos ali da terapia regressiva a vivências passadas. Essa regressão de memória entrou nos gabinetes da psicologia, da psiquiatria, pelo mundo inteiro. Aliás, temos o caso do Dr. Brian Weiss, dos Estados Unidos, um renomado psiquiatra que descobriu a imortalidade e a reencarnação através de uma das suas doentes. Temos também os estudos da doutora Edith Fior, que não era reencarnacionista, uma psicóloga americana que tem um livro já há bem uns anos, já desencarnou, e ela passou os últimos 10 anos da vida a divulgar a reencarnação, não era espírita sequer, descobriu isso no laboratório. Então, tendo em conta estas pesquisas, coloca-se uma questão. Nós podemos fazer a regressão de memória assim, por dar cá aquela palha? Eu quero saber quem foi. Posso? Devo? Por curiosidade, não deve. Deve ser por indicação de um profissional qualificado, um psiquiatra, um psicólogo, um médico que tenha feito um treinamento, uma especialização nesse sentido. Né? A curiosidade, só por curiosidade não serve, porque há um motivo para que a gente não saiba de tudo o que aconteceu nas nossas vidas anteriores, ou quase nada, na verdade, a gente não sabe. O subconsciente guarda, e algumas atitudes nossas e nossa maneira de ser é muito devido a esse acúmulo das vidas, experiências, né, das vidas passadas. Mas é uma benesse não sabermos o que se passou. Imaginem, por exemplo, se eu descobrisse que eu fui assistente do médico nazista Joseph Mengele, né? Caramba! Imagina, eu ia ficar desesperada, eu não ia me suportar. Claro. Né? Ia ser uma culpa tão grande que seria insuportável. E, ao mesmo tempo, também, se fosse o contrário, um assistente do Joseph Mengele, eu descubro que me matou na outra encarnação e ele é meu vizinho agora. Ou teu marido. Ou meu marido. E nós somos completamente imperfeitos, nós justo estamos aqui porque somos imperfeitos, né? Nós somos dados às paixões, então é capaz do quê? Eu pensar em me vingar. Então, quer dizer, a lei do esquecimento é uma bênção que permite ao espírito, né? Pensar. Uhum. É muito interessante. A regressão só deve ser feita para fins terapêuticos, né? E exerce muito bem o seu papel quando, claro, realizado por Quer dizer, quando dizes que deve ser feita para fins terapêuticos, estás a falar naqueles casos de pessoas que têm traumas, fobias, que limitam muito a sua vida. A pessoa não consegue viver, né? Né? Insônias, mas que nada se explica no momento atual, né? Nesta vida.
Pois. Imaginemos, por exemplo, sei lá, Maria Luísa, uma pessoa em Nova Iorque, né? Que é uma secretária ou é uma CEO de uma empresa qualquer e que foi colocada no andar número 92, no escritório, e ela sofre de claustrofobia, não consegue ir pelas escadas, né? Ela vai ter de se despedir, arranjar um emprego no resto do chão, ou então vai ter de tratar a sua fobia para entrar no elevador, né? Aí justifica-se, porque é um... Justifica-se e vai ser um ambiente controlado pelo profissional. Né? Muito bem. Olha, isto é importante dizer, porque de facto há muitas pessoas que andam a fazer regressões de memória com muitos curiosos e podem correr riscos. Né? Olha, está aqui uma simpática senhora da minha terra, de Benguela, na Angola, Maria Paixão, que diz assim: quantas horas após o falecimento se deve esperar para proceder ao funeral? Depois, de um modo geral, portanto, em Portugal há um timing próprio, né, da lei, né? No entanto, no caso da cremação, que hoje em dia também está muito em voga, os espíritos aconselham no mínimo 72 horas para a cremação. Ela pergunta se a cremação traz algum sofrimento para o espírito. Pode trazer ecos de sensibilidade se o espírito for muito materialista, se ele for muito avarento, muito agarrado à matéria, muito sensualista e tiver ainda ligado ao corpo, e se o corpo for cremado logo no dia a seguir, pode haver ecos de sensibilidade, o espírito pode sentir de facto isso. Daí que o espírito Emmanuel, através do médium franciscano Xavier, ele recomenda no mínimo 72 horas. Há países onde inclusive é a cremação, há um país do norte da Europa, não tenho bem a certeza, penso que é a Noruega, não tenho a certeza, em que fazem a cremação ao fim de 6 dias. Pronto, mas isso é uma questão de opção de cada um, né? Durante o velório, o espírito está presente. Não é normal, a não ser que o espírito já esteja consciente, o que também não é normal. Depende muito da evolução do espírito. Né? Obrigado pelos esclarecimentos. Ora, essa, não tem nada que agradecer. Temos aqui outra pergunta. Anabela Serralha, pode ser para a Catarina. Os animais evoluem para seres humanos? Isto não tem muito a ver com o tema, sim, mas de certo modo. De certo modo, todos nós vamos evoluindo até chegar aqui, até chegar ao estado de ser humano. Portanto, vai-se dando essa evolução ao longo de diferentes reencarnações para finalmente atingir o quê? Atingir o estado de humanidade. Passamos do reino animal para o reino hominal. Mas é um processo que demora milhões de anos, né? Muito tempo. Portanto, o princípio espiritual que anima os animais vai-se burilando ao longo de milhões de anos até que um dia, né, torna-se, reencarna pela primeira vez como espírito nos planetas primitivos. Daí se dizer que Deus criou os espíritos simples e ignorantes. Porque até lá não era espírito, era um princípio espiritual, né? Num corpo de animal ou num plano vegetal também. Muito bem, sim senhor. Temos aqui outras questões para gerir, já falámos. A Helena Bartolomeu pergunta: uma pessoa que seja espírita e tenha certos vícios, por exemplo, fumar, até onde é que atrasa a sua evolução? Queres responder, Luísa? Não sei se percebeste a pergunta. Uma pessoa que seja espírita e que tenha vícios, como por exemplo fumar, será que isso atrasa a sua evolução? Não é só dos espíritas, né? Um pouquinho vai atrasar. Mas não é só dos espíritas. Não. Qualquer vício, né? Qualquer vício que a pessoa tenha, que seja difícil, isso vai carregar, porque o espírito vai carregar essa consciência dessa existência.
Então, está carregando aquilo, um hábito, um mau hábito. Então... Quem diz fumar, diz beber desalmadamente, todos os tipos de vícios, inclusive é um vício que o português não gosta nada, né? Que é o vício de falar mal dos outros, né? Da má língua, né? Nós temos a língua muito apurada, muito afiada. Muito bem, então estamos na hora de voltar ao tema central. A Catarina já nos falou dos meninos prodígio, a Maria Luísa falou-nos da regressão de memória, que invadiu os gabinetes, e que foi muito importante este esclarecimento. Catarina, qual é o impacto que a aceitação da reencarnação poderia ter na sociedade, no teu ponto de vista? Assim, quando a reencarnação for aceita pela sociedade e por todos, o impacto será realmente uma coisa extraordinária. É assim, logo à partida vamos saber que a vida continua e vamos aumentar a nossa responsabilidade. Ou seja, tudo o que de bom fizermos e tudo o que de mal fizermos. Vamos ter consciência e assumir essa nossa responsabilidade. Ou seja, quando tivermos consciência dessa responsabilidade, no fundo vamos nos tornar quê? Vamos nos tornar pessoas mais pacíficas. As guerras vão diminuir, os crimes vão diminuir, porque ao cometermos um crime, sabemos que vamos ter que responder por esse crime, não só na sociedade, mas numa outra existência. E assim, em termos de xenofobia, em termos de racismo, tudo isto deixa de fazer sentido. Perde completamente o suporte. Porquê? Porque uma vez podemos nascer como no Médio Oriente, outra vez podemos nascer num país cristão, podemos nascer brancos, podemos nascer de cor. E assim, isso deixa de ter significado. A sociedade vai ter que mudar. Tanto podemos nascer numa existência como ricos, como logo a seguir podemos ter sido o quê? Mendigos. Não faz sentido, o homem vai ter que evoluir no sentido de se tornar mais fraterno, mais feliz. E isso vai trazer uma evolução enorme. Quando a reencarnação for aceita, a nossa responsabilidade e todos os nossos problemas, até ao nível da ecologia, as guerras entre homem e mulher, a violência doméstica, tudo isso terá que desaparecer forçosamente. É um processo de consciencialização do que é a vida. Que coisa fantástica. Exatamente. Quer dizer que, como víamos no slide, a reencarnação é a mesma chave, né? Que vai decifrar os enigmas da vida. Né? Olha que interessante. Maria Luísa, quais as consequências, temos de falar nisto, quais as consequências do suicídio na próxima reencarnação? Há muitas pessoas que estão a passar dificuldades, há pessoas que não tendo noções de espiritualidade ou até tendo, passa isso pela cabeça, ou às vezes até para ir ter como familiar, como filho, como marido, e os espíritos dizem que a maior estupidez que podemos fazer no mundo é matarmos, porque a vida continua e o espírito pode atrasar a sua evolução em 300, 400, 500 anos. Que consequências é que o suicídio pode trazer para a próxima reencarnação? Olha, as consequências é que o trauma do suicídio, ele permanece, porque a consciência é a mesma, né? O espírito retorna, o corpo que vai ser diferente, mas o espírito é o mesmo. Então, por exemplo, uma pessoa que deu um tiro na região da cavidade auditiva, por exemplo, ele provavelmente, quando renascer, ele pode renascer surdo, porque ele danificou a região da audição. No corpo espiritual, né? Exatamente. Então, se esse tiro ainda atingiu zonas nobres, ele pode vir com problemas mentais.
se a pessoa se enforcou, por exemplo, ele ou pode vir simplesmente só com a marca da corda, ou então pode vir paraplégico, pela separação das vértebras. Dependendo do complexo de culpa que tenha, né? Dependendo do Responsabilidade. complexo de culpa e o merecimento também, porque tem que ver que nós temos diversas experiências de vida, né? Não é só essa ou só a anterior, muitas. Então depende do merecimento desse espírito também. Mas não há, desculpa lá interromper o raciocínio, mas é importante perguntar isto. Não há aqui nenhum castigo de Deus, né? Não, não, de maneira nenhuma. Essa é uma marca que a pessoa colhe aquilo que semeou, não é? Uma consequência, né? A própria pessoa fez, né? Inclusive, casos de esquizofrenia, ele está associado em casos em que na outra encarnação a pessoa cometeu o homicídio e, em seguida, o suicídio. Uhum. Então, é muito fora o próprio sofrimento durante a desencarnação, que daí o espírito percebe que não valeu nada se desfazer daquele corpo e que ele não pode mais voltar. Ele vai ter que, depois, por um processo de aprendizado, retornar para outro corpo, né? É de facto um tema delicado, um tema premente que nós vamos abordar na próxima semana mais em pormenor, fica já aqui a dica, né? E temos aqui muito rapidamente aqui também, só para portanto, há aqui uma outra pergunta. Para gerir melhor esta vida, podemos fazer o regresso a vidas passadas, a regressão? Não convém, né? Não é conveniente isso, como já se disse, a não ser que seja por motivos de necessidade mesmo. Sabe o que eu acho que não ficou bem claro? Tem que ter uma indicação médica. Sim. Isso é um tratamento médico. Médico que tenha curso nessa área. Exatamente. Médico que tenha formação nessa área. Exatamente. Não é qualquer um, né? Uhum. Portanto, temos aqui, se a pessoa tem o livre-arbítrio e faz a regressão e acaba por descobrir realmente tudo o que a irmã Maria Luísa afirmou, querendo nós que só é permitido, se Deus quiser, poderá ser uma prova. Pode. Atenção que há uma ilusão. Quando as pessoas fazem a regressão de memória, não vão descobrir tudo o que foram em vidas passadas. Elas vão a determinados momentos de vidas passadas ou até desta vida, onde houve a situação traumática, né? Mas é sempre com um objetivo útil. Temos aqui uma referência do Pedro Ribeiro que recomenda que leiamos o livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, um livro simplesmente fabuloso, né? Aqui Bolis Leston pergunta como é que se reconhece que determinada pessoa é reencarnação de outra, né? Há sinais. Pode haver aqueles casos que a Maria Luísa e a Catarina já referiram, estudados por aqueles cientistas de crianças que se lembram de vidas passadas. De resto, não, muito raramente há esses sinais e até porque não convém que nós saibamos quem fomos para nosso próprio bem, para podermos levar esta vida com êxito. Ficávamos aqui, já são 10h05, ficávamos aqui a noite toda. Catarina, queres dizer umas últimas palavras de despedida para o nosso auditório? Tenho a dizer que gostei muito, continuávamos a conversar certamente pela noite dentro. É um tema fascinante, e pelo impacto dele, eu acho que é um tema que toda a gente devia procurar conhecer mais, porque realmente ajuda a mudar o nosso íntimo, ajuda a nós conseguirmos realmente evoluir, dar-nos consciência e responsabilidade, o que às vezes não é fácil e é difícil.
não é? Termos que nos aceitar a nós próprios. E isso é sempre difícil. O livro que ainda agora foi mostrado é realmente um livro que eu acho que toda a gente deverá ler. Deve ler porque realmente é uma obra da literatura espírita que tem um conteúdo não só filosófico, doutrinário, mas também que nos leva a refletir sobre a nossa vida e as dificuldades. E dá uma perspectiva realmente sobre o suicídio que sem dúvida deve ajudar todos. É um caso muito particular, foi psicografado por Ivone do Amaral Pereira, mas no fundo sob o pseudónimo de Camilo Cândido Botelho, fala do nosso Camilo Castelo Branco, não é? Que se suicidou, não é? Que se suicidou. Olhem, todo o processo. Eu acho que escolheste muito bem o teu livro, a tua sugestão semanal, e com muita seriedade nós gostávamos de dizer às pessoas que porventura esteja a passar pela cabeça matarem-se. Por favor, não o façam. Há provas hoje em dia de que a vida continua. Mas se não acredita, se não quer pesquisar, faça um acordo consigo própria ou consigo próprio. Antes de se matar, leia este livro, Memórias de um Suicídio, que é para saber o que é que vai encontrar. Lhe garanto que depois de ler você já não vai querer fazê-lo. Luísa, últimas palavras. E qual é o livro que vais também recomendar? Com o aprendizado de hoje, né? Então, nós vimos que nós temos diversas encarnações, que nós estamos sempre aprendendo, e que mesmo que bata o desespero, muitas vezes, passa. É só a gente lembrar um pouquinho nessa experiência de vida mesmo, situações tenebrosas que a gente já passaram há 10, 15, 20 anos atrás, e a gente está aqui firme, feliz e sadio. Então, não existe nada tão horrível assim, porque tudo passa e a gente tem uma coisa muito maior esperando a gente. Então, a gente tem que fazer bem feitinho para chegar lá bem de uma vez e ajudar os nossos amigos por aqui. Então, e amanhã é outro dia, não é? Olha, qual é o livro que gostavas de recomendar ao público? Eu quero... dá para ver. Está ao contrário aí. Reencarnação no Brasil. Não está, não. Está direitinho. Está direitinho? Sim. Quem desejar pode comprar numa associação espírita em Portugal ou no Brasil, onde estiver a ouvir-nos. Em Portugal pode encontrar em qualquer centro espírita que o tenha à venda, ou então pode comprá-lo na loja online da Federação Espírita Portuguesa, em feportuguesa.pt. Certamente estão a colocar isso no nosso chat do Facebook, ou pelo telefone 21 497 5754. É um livro muito barato para o livro que é e de grande qualidade. Olha, é uma excelente oferta de prenda de anos ou de prenda de Natal. E pronto, ficávamos aqui a noite toda. Queremos agradecer às dezenas de pessoas que estão aqui a aparecer, a desejar-nos boa noite, a dar-nos parabéns. São muito gentis, muito obrigado. E amanhã à tarde, às 18 horas, vamos acompanhar a palestra na Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal, no Facebook da ADEP, com o professor Reinaldo Barros, que é uma pessoa sempre muito agradável de ouvir, e vai ser um tema muito, muito importante. Muito obrigado a todos pela companhia, obrigado à Maria Luísa e à Catarina Fernandes pela vossa gentileza, dedicação e entrega, e até 2 a 8 dias, se Deus quiser.